Graça e paz para a igreja. Algumas pessoas falam que com o tempo a gente vai se acostumando ou ficando mais calmo. Eu ainda não cheguei nessa fase não, tá, gente? Então me ajudem. O tema da palavra que eu venho trazer nessa noite é: não seja entulhador de seus poços. A palavra fica em Gênesis 26, do 12 ao 17. Gostaria que quem estivesse com a Bíblia, abrisse. Quem não estiver, não tem importância, vai passar. Amém, igreja? Eu vou aguardar todo mundo abrir. Que isso também vem me trazendo calma, tá, gente? Amém? Ou misericórdia? Eu escutei a misericórdia, gente. Vamos lá. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um. Porque o Senhor o abençoou, o homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Esses taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai da nossa terra, já és poderoso demais para nós. Então Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Para que vocês entendam um pouco essa palavra que foi me dada, eu vou tentar explicar um pouco mais sobre essa situação de Gênesis 26. Gênesis 26 é um capítulo que fala sobre a peregrinação de Isaque na terra dos filisteus. É muito interessante o paralelo que há entre a experiência de Isaque, registrada em Gênesis 26, e a experiência de seu pai, no caso Abraão, registrada no capítulo 12 e 13 do mesmo livro. Além disso, Gênesis 26 é um capítulo importante para relacionar Isaque às promessas compactuais de Deus feita a Abraão. Isso fica claro no fato que, nesse capítulo, por 2 vezes, Deus fala com Isaque acerca das promessas da aliança. Qual o significado dos poços que Isaque cavou? Olha só, o local era árido, uma terra deserta que não se podia viver. No vale de Gerar, Isaque cavou os mesmos poços que seu pai havia cavado e que os filisteus mais tarde os tinham entulhados. Aliás, cavar poços na antiguidade significava sobrevivência. Devido à vida rural, nos desertos do Oriente, poços era sinônimo de encontrar, ou melhor, prosperar. Por vezes, não estamos realizando nada. E quando Deus te chama e você atende ao chamado do Senhor, levantam-se contra você e tentam entulhar os seus poços, te fazendo desanimar, te fazendo desistir, te fazendo parar. Eu vou trazer à memória mais um versículo. Gênesis 26, 18 ao 22. Vamos de novo, igreja, vamos ler a palavra, vamos abrir a Bíblia. Fica mais à frente, gente.
Amém? Isaac reabriu os poços que seu pai havia cavado e que os filisteus haviam fechado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que Abraão tinha dado. Os servos de Isaac também cavaram no vale de Gerar e encontraram uma fonte de água corrente. Contudo, os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac. Essa água é nossa, diziam eles. Por isso, Isaac chamou o poço de Ezeque. Qual o nome desse poço, igreja? Não estou escutando. Qual o nome do poço? Amém. Em seguida, os homens de Isaac cavaram outro poço. Mas, novamente, houve conflito por causa dele. Por isso, Isaac chamou o outro poço de Sitna. Qual o nome do poço? Isaac abandonou esse poço e mandou cavar outro mais adiante. Dessa vez, ninguém discutiu por causa dele. De modo que Isaac o chamou de Reobote. Qual o nome do poço? Pois disse, finalmente, o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nessa terra. Deixa eu falar algo para vocês. Eu quis trazer à memória tudo isso. Mas o que Deus plantou no meu coração não é sobre como foi entulhado os poços de Isaac. E se como cada dia mais nós vamos entulhando os nossos poços. Você sabe me dar pelo menos um ou dois exemplos de como nós mesmos vamos entulhando os nossos poços? Gostaria que vocês me dessem exemplo. Vocês podem me dar algum exemplo? Vocês não sabem de um? Intriga. Palavras proferidas que deixamos entrar nos nossos ouvidos, quando na verdade deveríamos blindar. Palavras que deixamos ser semeadas no nosso coração, quando na verdade deveríamos nos encher da água viva que jorra do altar do Senhor. Internet, ainda sem sair da internet, Instagram, WhatsApp, Facebook, está um pouco fora de moda, mas está. YouTube, jogos, séries, filmes. E não começa do dia para a noite, não. São brechas que nós damos, começa devagar, sutil. É devagar. Algo que, na verdade, nós não temos vigilância. E com isso eu levo o lixo da internet para o meu poço, o lixo do Instagram para o meu poço, o lixo das palavras mal usadas para com os meus irmãos para o meu poço, para com os pais, para com os líderes, para com a igreja, sim, para com o nosso vizinho. E vamos entulhando os nossos poços dia a dia. Nosso dia a dia, por muitas vezes, vem sendo entulhados. E entulhamos, sim, os nossos poços. Como assim, Cali? Com todos os exemplos que eu citei aqui, ainda tem mais. Mas é melhor não citar. É muito entre você e Deus. Ele vai trazer a memória. Ele deu a palavra. Então, Ele conhece cada coração. Contudo, que nos afasta da presença de Deus, Ele mesmo nos dá a direção. Porque Ele fala. Ele fala.
São experiências novas que cada dia mais, quando desentulhamos, vamos alcançando. Ainda na palavra. Isaías 12, 3. Vou pedir para abrirem a Bíblia novamente. Hoje nós vamos exercitar. Vamos abrir. Amém? Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Água de novo. Isaías 44, 3. Amém? Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei o meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. Papais, mamães e até filhos, qual semente está sendo plantada dentro das nossas casas. E qual água estamos regando essa semente? Quanto mais intimidade com o Espírito Santo de Deus, mais os nossos poços terão água viva. Água que jorra do trono do Senhor. É no espiritual. Deus coloca sobre você a água viva. Quando Jesus retorna ao Pai, Ele nos deixa o Espírito Santo, o Consolador. Abram, por favor. João 7, do 37 ao 38. Deus me trouxe à memória no Novo Testamento, e também no Antigo Testamento, e também no Novo Testamento, pois a Bíblia se completa. Ela se completa. O que Deus fala em Gênesis, Ele confirma em Apocalipse. João 7, 37 ao 38. No último e mais importante dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quanto mais próximo do Senhor, mais água viva você irá jorrar. Quando estamos diante de Deus, Ele mostra as nossas iniquidades. E tentamos de todas as formas, quanto mais próximo do Senhor, ser mais semelhante a Ele. Por vezes, tentamos respeitar o processo do outro. Vamos falar dessa forma. Mas e o seu processo? E o processo de limpar o seu poço, para que a água viva do Senhor venha ser jorrada desse poço? Porque você é templo do Espírito Santo de Deus. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Não deixa qualquer lixo entrar não, meu irmão. Se posiciona. Faça uma faxina hoje, agora. É necessário. O que está entulhando o teu poço?
É a internet? Tira ela. É olhada num perfil que te leva a pecar? Tira ele, bloqueia. Eu vou orar depois? Faz melhor. Ora a todo momento. Eu ler apenas um versículo? Faz melhor. Lê um versículo a cada hora, se possível. Busca o Senhor ao abrir os olhos e ao fechar. Busca o Senhor quando o sol aparece e quando ele se vai. A orientação é toda do Senhor. É Ele que vai te mostrar o caminho certo. É Ele, é com a ajuda dEle, que você vai desentulhar o seu poço. Como você está tratando o seu poço? Por vezes nós colocamos que a palavra dos outros, ou o sentimento que os outros nos desperta, venha a ser o causador de pararmos. Essa responsabilidade é sua, não é do outro. A responsabilidade de buscar o Senhor não é do meu irmão, é minha. A salvação é minha. A busca a Deus tem que ser minha. Eu fui escolhida desde o ventre. Não sou digna. Mas pela graça, aqui estamos. Aí você vai deixar escapar? O seu poço hoje está como? Cheio de água viva? Ou está entulhado? Com tristeza que as pessoas plantam e que você permite entrar. Mas quando vem a palavra de Deus, espera aí, não é agora. Se revestir na palavra de Deus é tratar o seu poço. É filtrar a água que entra. Mas a palavra de Deus é água viva. Essa água não precisa ser filtrada. Jesus retorna ao Pai e nos deixa o Consolador. Apocalipse 7, 16, 17. Peço novamente para a igreja abrir as suas Bíblias. Amém, igreja? Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro está no centro do trono. Será o seu pastor, ele os guiará às fontes de água viva. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Palavra. Apocalipse 21, 6. Vamos continuando, igreja. Vamos abrir a Bíblia. Vamos manusear bem a nossa espada. Amém? Disse-me ainda, está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. É palavra. Eu gosto de compartilhar com a igreja experiências. Há um ano atrás, eu não tinha essas experiências que hoje eu tenho. Mas eu gosto de compartilhar com vocês
Porque uma vez a irmã Maria Alice estava compartilhando algo que ela viveu com o Senhor. E eu, no meu cantinho, falei assim: ô Senhor, deixa eu ter uma dessas experiências. Meu pedido, naquele momento, poderia ser bem pequeno, bem simples. E hoje, pela graça, o Senhor me permitiu. Se deixe ter experiências com o Espírito Santo de Deus. É ano de intimidade. Deus escolheu você para servir aqui nesse lugar. Deus escolheu você para escutar a voz dele. Deus escolheu você para o fazer a obra dele. Não deixe o medo te parar. Não deixe. Mas eu estou com medo. Vá com medo. Mas eu não consigo. Não é você. Quando Moisés entende que o não é ele, olha o líder que ele se tornou. E com certeza ao redor de Moisés tinha vários lixos, mas não entulhou o poço dele. Deus vem fazendo tantas maravilhas neste lugar. E você foi chamado. O exército do Senhor. Para levar a palavra dele, para orar, para jejuar, para buscar, para servir. Para servir. Célia, você foi chamada. Ele falou o seu nome. Ivone, você foi chamada. Evandro, você foi chamado. Fernando, você foi chamado. Mateus, você foi chamado, foi escolhido. Beatriz, você foi escolhida. Jonatas Ferraz, vocês foram chamados pelo nome. O inimigo te chama pelo pecado. Deus te chama pelo teu nome. Olha o cuidado que esse Deus maravilhoso tem para com cada um que aqui está. Desentulhe o seu poço hoje. Pega um saco de lixo grande e tira tudo o que não vem de Deus agora. E deixa esse poço jorrar água viva. Água que jorra do altar do Senhor sobre a sua vida. Apocalipse 22, 1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Deus não te trouxe aqui em vão. Deus não te trouxe a esse lugar em vão. Deus não te chamou, Patrícia, em vão. Deus não te chamou, Mara, em vão. Deus não te chamou, Alex, em vão. Ele chama cada um pelo nome. É pelo nome. É com amor. Entende? O sacrifício da cruz. E quando ele morre, que ele vai para o Pai, ele não nos deixa só. Ele fala: deixarei o meu Espírito. E deixando o Espírito, ele ainda permite jorrar a água viva.
A água viva que vem do altar do Senhor. A água viva que a palavra deixa claro, do Antigo Testamento ao Novo. Eu queria te convidar a ficar de pé. Gostaria de chamar o ministério. Gostaria que você, o que tiver na sua mão, um celular, o que é que seja, deixe em cima do banco, se esvazia. O pensamento que vier agora na sua mente, esse pensamento não é de Deus, tira. Lança fora. Corta. É lixo, sai.